Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, dados do IBGE mostram que a produção industrial no Brasil praticamente continuou estagnada em abril para maio, né? Um crescimento aí de 0,3%, sendo que na comparação com maio de 2021 o resultado foi bem similar, né? 0,5%. Agora a atividade do setor acumula queda de 2,6% no ano e 1,9% em 12 meses. A produção industrial ainda não voltou aos patamares pré-pandemia, que já não eram bons. O que esses números representam do atual momento da economia brasileira, Fausto? Bem, Glauco, na verdade a gente vem assistindo já há algum tempo o problema da indústria. A indústria está parada, né? Ou seja, a indústria não cresce, a indústria basicamente está estagnada, e a gente vai assistindo aí uma redução bastante acentuada quando a gente compara esses números com dados de 10 anos atrás. Ou seja, a indústria encolheu. E esse é um dado bastante significativo para entender o que está acontecendo com o Brasil, né? O Brasil vem se transformando cada vez mais num país em que a questão agropecuária, a questão da mineração, ou seja, a questão exportadora, ela se sobrepõe à produção nacional, de um lado e de outro. Você tem aí um crescimento do setor de serviços, mas o crescimento no setor de serviços, que é como a gente viu, já vem falando há bastante tempo, vem gerando emprego de baixa qualidade, emprego informal, um emprego de renda menor. O debate sobre a indústria é um debate que precisa ser feito no nosso país, né? De alguma forma, o atual governo simplesmente deixou ao mercado, trabalha com a ideia de que a melhor política industrial é não ter política industrial, e o resultado, de alguma forma, está aí. A gente tem uma indústria que estagna, uma indústria que não cresce, que não consegue gerar empregos e postos de trabalho para o conjunto da população, e postos de trabalho em especial vinculados aí ao mundo formal, à carteira assinada, e a gente vai, de certo modo, cada vez mais se secundarizando num momento que é bastante importante, é um momento em que está tendo uma mudança na indústria no mundo, a chamada digitalização, a indústria 4.0 está chegando, toda a discussão da eletrificação veicular, da descarbonização, tudo isso, de alguma forma, está de lado como política pública, como política de desenvolvimento industrial. O Brasil é um país importante do ponto de vista da indústria, é um país que conseguiu construir uma indústria em toda a sua complexidade, mas vem perdendo elos dessa cadeia, da chamada cadeia produtiva, e cada vez menos a sua participação vem se colocando aí na indústria global. De alguma forma, a gente precisa reverter essa trajetória, construir uma política diferente que, de alguma forma, priorize uma indústria nacional que construa, de certo modo, possibilidades aí para atravessar essa transição aí do século XXI. Agora, esse vai ser um desafio grande para um eventual novo governo, Fausto, quer dizer, não só retomar a vocação industrial do Brasil, mas também dentro desse aspecto do que a gente chama de transição ecológica, sob uma nova base, não só para respeitar o meio ambiente, mas também para gerar postos de trabalho de qualidade que deixaram de ser criados nesse período recente no Brasil? Sim, é uma transição importante e é bastante complexa, mas ela é fundamental de ser feita, Glauco. Nós temos que mudar um pouco o olhar, né, de como constrói uma política industrial e como a gente pensa para frente num setor tão significativo. É fundamental que as demandas nacionais, as demandas do povo, né, as demandas das necessidades reais da população sejam a base da reorganização industrial. É importante que a cada incentivo, a cada financiamento, a cada efetividade, a cada tomada de decisão de compra pública, seja baseada na melhoria da vida das pessoas, no atendimento das necessidades, na efetivação dos direitos. É importante que a gente tenha ali um cenário, né, um movimento que coloque a criação dos empregos formais como centro desse debate. É importante que a gente volte a contratar com carteira assinada, que a gente garanta direitos sociais, que a gente olhe os setores que são mais dinâmicos na geração de emprego. E, por outro lado, é fundamental a gente construir compromissos. Os compromissos com relação ao futuro da indústria passa
por investimento em pesquisa e tecnologia, por avanço aí nesse processo todo de descarbonização, de relação com o meio ambiente, a chamada nova indústria, e de alguma forma que a gente vá se alinhando tecnologicamente com o mundo. É importante que a gente garanta a infraestrutura, para que tudo isso aconteça. A infraestrutura, por exemplo, toda essa discussão do 5G precisa ser avançada, mas de alguma forma a gente precisa se alinhar do ponto de vista do mercado global. É importante que elos fundamentais da cadeia sejam reorganizados, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso sobre as micro e pequenas empresas. Metade dos empregos estão naquelas micro e pequenas empresas. É importante que a gente trabalhe questões vinculadas à inovação tecnológica nas pequenas e médias empresas. É importante que a gente reorganize todo o processo de financiamento para essas indústrias e que, de alguma forma, a gente vá realinhando o que a gente está chamando de reorganização da indústria. É importante que grandes grupos, né, em especial grandes setores, como petróleo e gás, como saúde, são segmentos que têm potencialidades bastante significativas para que a gente consiga compreender e avançar aí para um futuro. A reolhar, né, para o território nacional, entender que diferentes regiões têm potencialidades e demandas diferentes para indústrias diferentes, são fundamentais. De certo modo, a gente precisa avançar num olhar que, de um lado, a gente precisa fortalecer, manter, incentivar as transições das indústrias que já estão incorporadas, as indústrias tradicionais aqui no Brasil, e de outro, a gente precisa olhar para o futuro, para a reconstrução de um olhar industrial que, de alguma forma, nos coloque no século XXI. Um exemplo disso é o setor automotivo, né? O setor automotivo está passando por uma transformação bastante grande, caminha-se rapidamente para a eletrificação veicular, essa cadeia produtiva precisa ser montada no Brasil, o Brasil precisa, de alguma forma, construir incentivos para avançar nesse tipo de investimento, mas porque é a discussão, inclusive, toda essa questão da descarbonização e etc., de um lado, mas de outro lado a gente precisa também lidar com as questões vinculadas aí a toda a questão da mobilidade como um olhar ampliado, né, para além, inclusive, do próprio carro individual. Se a gente olhar hoje a indústria automobilística, que tem a ver com esses números, né, uma parte importante da paralisia da nossa indústria tem vinculada ao que está acontecendo na indústria automobilística, que continua com falta de peças, né, de certo modo, mas também mudou o seu portfólio, não mais para carros para o conjunto da população, mas para os segmentos premium, para os segmentos mais ricos. De alguma forma, a gente precisa reolhar uma indústria que precisa olhar para o Brasil, precisa olhar para a sua população, precisa olhar para uma população que tem uma renda aí, na sua grande maioria, em mais da metade, de no máximo R$ 1.500. É preciso resolver os problemas do povo. A partir disso, a gente pode reconstruir uma indústria que faça sentido para o nosso país e que puxe o nosso desenvolvimento. E essa reconstrução só vai ser possível se tiver participação do Estado também, Fausto, porque nós tivemos, por exemplo, no período recente no Brasil, a utilização da Petrobras como instrumento de desenvolvimento de outros setores que não apenas aquele petrolífero, né? Com a política de produção de conteúdo nacional, conseguimos retomar um crescimento da indústria naval, que foi bastante importante em termos de criação de empregos. É necessário que o Estado volte a participar desse jogo, porque senão não tem retomada da indústria. Se deixarmos ao sabor do mercado, o Brasil está destinado a ser uma grande fazenda, uma grande mina, né, Glauco? Assim, tudo que a gente vê, na verdade, é que o mundo olha para o Brasil a partir das suas potencialidades vinculadas ao negócio agroexportador e à mineração. O Brasil precisa retomar a sua vocação industrial. Para isso, o Estado precisa, sim, atuar. O Estado tem 3 grandes ferramentas, né, que são as suas compras públicas. O exemplo que você deu aí da Petrobras foi um exemplo bastante importante. Ele induz a cadeia toda de petróleo e gás. O Estado tem as isenções tributárias, né, os subsídios tributários diversos, que ele se utiliza, mas se utiliza muito mais vinculados aos lobbies que estão com o Congresso do que uma estratégia, de fato, de fortalecimento da indústria, e os financiamentos, né, os financiamentos subsidiados, principalmente vinculados ao BNDES. Vamos lembrar que, no caso do BNDES, é um absurdo. Por exemplo, a diretoria industrial do banco nem existe mais. O atual governo simplesmente entendeu, vem transformando o BNDES num banco simplesmente quase comercial. É importante que a gente vá compreendendo que o Estado tem ferramentas fundamentais, ele tem a possibilidade, a capacidade, mas principalmente o dever de induzir
um novo desenvolvimento industrial no momento que a indústria está mudando. Mas o atual governo simplesmente abre mão disso, ao contrário, ele caminha para um processo de intensificação dessa primarização, né, da nossa pauta de exportação, da nossa vocação nacional, e simplesmente a gente vai deixando a indústria ir morrendo aos poucos, né, o chamado processo de desindustrialização. Você mesmo citou, na questão da Petrobras, a gente viu como a Petrobras vem sendo se desmontada. Uma grande empresa de energia está se transformando basicamente numa empresa de prospecção de petróleo e de óleo cru. Ou seja, o Brasil vai fazendo com o petróleo o que ele já faz há muito tempo com a soja, com a cana, com o café, e simplesmente, basicamente, faz beneficiamentos muito pequenos e simplesmente exporta o seu produto primário e depois importa o seu produto transformado. É importante que a gente reverta todo esse processo, mas para isso não há a menor dúvida que o Estado precisa induzir, né, de alguma forma, e esta indução do Estado precisa ter um sentido, um caminho, né? E para isso a gente tem indicado sempre que a principal referência para nós reorganizarmos a indústria é esse conjunto de demandas da sociedade brasileira que não são atendidas pelo mercado, não são atendidas pela sociedade e que de alguma forma a gente precisa viabilizar. Nós precisamos viabilizar habitação, nós precisamos viabilizar esgoto, nós precisamos viabilizar saúde pública para todos, medicamentos, ou seja, mobilidade urbana, logística. A gente tem uma necessidade enorme de investimentos em áreas diferentes do Brasil. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que existem grandes potencialidades, né, do desenvolvimento industrial, mas, por outro lado, precisa de decisão política e precisa de assertividade no gasto público, na política desenhada. E vamos lembrar, né, Glauco, o fato de não ter política industrial no nosso país hoje, por conta de uma opção do Estado, não impede que setores específicos sejam beneficiados e que parte do fundo público seja transferido para setores que são beneficiados simplesmente porque tem mais força dentro do Congresso Nacional ou tem prevalência para dentro aí do governo. Vamos lembrar, a gente exporta muito minério, exporta muito produto agrícola e essas exportações simplesmente não pagam um centavo de imposto. Esses setores que são setores gigantes, setores que se beneficiam e que transferem, inclusive, renda do Brasil para o exterior, simplesmente não pagam tributação, enquanto o conjunto da população paga muito imposto, simplesmente porque, de certo modo, não tem aí as capacidades e os lobbies que esses outros setores têm. É fundamental, então, que a gente rearticule tudo isso para que a gente possa induzir e construir um Brasil do século XXI alinhado com o que está acontecendo no mundo, entre eles a discussão do meio ambiente, a discussão da melhoria e dos direitos sociais. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.